Amados irmãos, amadas irmãs, confesso que estou estarrecido e enojado com tanta corrupção e impunidade, com tanto ataque à família, com tanta propaganda de imoralidade, com tanta profanação dos símbolos cristãos, com tanta propaganda do homossexualismo, com tanta imposição da ideologia de gênero no mundo atual. Junto com a divulgação da imoralidade, fantasiada de arte, e com a propaganda maciça do homossexualismo, disfarçado de respeito à diversidade, reaparece a doutrinação da ideologia de gênero, também com áreas de liberdade e de orientação sexual. Configura-se, visando sua destruição, um verdadeiro ataque à família, santuário da vida, que vai perdendo seus direitos na educação dos seus filhos, os quais se tornam alvo fácil dessa onda destruidora da moral. Os bons ficam acuados, e os meios de comunicação, através de novelas e entrevistas direcionadas, vão divulgando essa mentalidade de modo bem planejado. Se a crise social, política e familiar pela qual passamos é sobretudo moral, essa propaganda em nada faz diminuir, mas pelo contrário, aumenta, rompendo todas as barreiras éticas que deveriam pautar o comportamento humano. Ao repetir o mandamento divino, não pecar contra a castidade, a Igreja nos ensina a vencer a luxúria e evitar tudo o que a ela conduz, como a pornografia e a indecência no vestir. A castidade faz parte da temperança, conduz ao domínio de si, que exige um esforço constante em todas as idades da vida, especialmente quando se forma a personalidade, durante a infância e a adolescência. Não é só contra essa imoralidade que a Igreja levanta a sua voz. Ela também repudia o assassinato de crianças e adolescentes, a prostituição infantil, a morte de crianças para o roubo de órgãos, a mortalidade das crianças nos hospitais públicos, a violência doméstica, o estupro. Quanto à profanação dos símbolos cristãos, como o crucifixo, a hóstia e a imagem da padroeira do Brasil, manifesto também minha indignação e repúdio diante do escárnio público desses nossos símbolos. Crime de vilipêndio, condenado também pelo Código Penal no artigo 208. E essa indignação deve ser a de todos vocês, católicos, e as pessoas de bom senso e de respeito. Sobre a homossexualidade, observamos primeiramente que se deve fazer a distinção entre pessoas e atos, entre a tendência e a prática. Pois Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso, as pessoas que apresentam essa inclinação, objetivamente desordenada, cuja origem psíquica continua em grande parte por explicar, devem ser acolhidas com respeito, delicadeza e compaixão, pois para a maioria, isso constitui uma aprovação. Todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pela virtude do autodomínio que leva à liberdade interior, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e decididamente da perfeição cristã. Por isso, a Igreja condena e repudia todas as ofensas e, mais ainda, os assassinatos e espancamentos de pessoas homossexuais por conta da intolerância. Mas, apoiando-se na Sagrada Escritura, ela ensina também que a prática do homossexualismo é condenável, é uma grave depravação. Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, e em caso algum podem ser aprovados. Por isso, a propaganda do homossexualismo, como sendo algo natural, é maléfica e por isso condenável. A ideologia de gênero, por sua vez, quer eliminar a ideia de que os seres humanos se dividem em dois sexos, afirmando que as diferenças entre homem e mulher não correspondem a uma natureza fixa, mas são produtos da cultura de um país, de uma época. Algo convencional, não natural, criado pela sociedade, de modo que cada um pode inventar-se a si mesmo e a seu sexo. A ideologia de gênero
baseia-se na análise marxista da história, como luta de classes, dos opressores contra os oprimidos, sendo o primeiro antagonismo aquele que existe entre o homem e a mulher no casamento monogâmico. Daí que essa ideologia procura desconstruir a família e o matrimônio como algo natural. Em consequência, promovem a livre escolha da reprodução, eufemismo usado por eles para se referir ao aborto provocado. Como estilo de vida, entre aspas, promovem a homossexualidade, o lesbianismo e todas as outras formas de sexualidade fora do matrimônio. Entre nós, querem introduzir essa ideologia, usando o termo saúde reprodutiva, e usam a artimanha de palavras, especialmente discriminação e luta contra o preconceito, sob esse nome sedutor, pois todos nós somos contra a discriminação injusta e o preconceito, e querem fazer passar a ideologia de gênero, a ditadura do relativismo moral. Sob esse nome sedutor, pois todos nós somos contra a discriminação injusta e o preconceito, querem fazer passar a ideologia de gênero, que é a ditadura do relativismo moral, estabelecendo uma nova antropologia anticristã sob o nome de democracia. Na verdade, não passa de uma verdadeira colonização ideológica, como afirma o Papa Francisco. A Igreja ensina que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com igual dignidade pessoal, e inscreveu nele a vocação ao amor e à comunhão. Compete a cada um aceitar a sua identidade sexual, reconhecendo a sua importância para a pessoa toda, bem como o valor da especificidade e da complementaridade. Amados irmãos e irmãs da fé cristã e pessoas de boa vontade que me assistem, é preciso dar um basta a essa degradação moral. É preciso que as forças morais de toda a humanidade se levantem e deem o seu brado de inconformidade com tudo isso. A Igreja levanta a sua voz de repúdio a tudo isso. Sua doutrina clara já condena esses erros. É preciso que os católicos sejam lógicos e coerentes com o que a Igreja lhes ensina. É hora de vocês católicos agirem. Não fiquem se perguntando o que a Igreja vai falar ou fazer a respeito disso. Vocês são a Igreja. A pergunta deve ser outra. O que nós estamos fazendo contra tudo isso? Não fiquem esperando pelos pastores. As ovelhas têm o direito de se defenderem dos lobos que as atacam. Falem, protestem, escrevam, alertem os filhos, os amigos. Gritem nas redes sociais. Pais e mães, acordem, reajam. É preciso que o mundo escute a voz dos bons e saiba que ainda existem famílias corretas, pessoas de bem e de coragem, que não concordam com a imposição dessas ideologias. Unidos suas forças, vocês leigos purifiquem as instituições e as condições do mundo, caso estas incitem ao pecado. Isto de tal modo que todas essas coisas estejam de acordo com as normas da justiça e favoreçam o exercício das virtudes. Agindo dessa forma, vocês impregnarão de valor moral a cultura e as obras humanas. A hora é de agir, e já.